Portanto, é quando chegar a hora de recebermos nossa libertação deste mundo e não sermos mais tocados por grandes problemas que descobriremos, então que temos nossa tarefa mais difícil, porque temos o mundo inteiro, toda a mente carnal, apresentando-se a nós por reconhecimento. Não podemos tomar a medida de verdade que recebemos, retirarmos-nos do mundo dizendo: agora, mundo, carregue a si mesmo se quiser. Cada um de nós deste caminho está enfrentando uma guerra nuclear e todos os outros problemas mundiais. Podemos pensar por um momento que esses problemas não são seus e meus? Eles são problemas mais nossos do que dos chefes de governo, que são apenas homens finitos, sem nenhuma sabedoria além de sua capacidade humana de resolver qualquer um desses problemas. Nenhum desses homens tem real capacidade de resolvê-los. Nenhum deles, nos últimos 50 anos, teve a resposta para qualquer um destes problemas. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, pela graça de ser o mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência. E a linguagem que o mestre Gualberto tem é uma linguagem peculiar, diferente da linguagem do Joel Goldsmith. Até porque cada mestre passa o que vive nesse estado de consciência de uma maneira peculiar. Então, o Joel tem uma forma, o mestre Gualberto tem outra. Bom, neste trecho, mestre, o Joel Goldsmith comenta sobre os problemas, de como nessa identificação egóica a gente quer resolver, quer superar os problemas. O mestre pode compartilhar a sua visão de como podemos superar os problemas? Sim, Gilson. É bem natural que nós queiramos resolver os problemas. Se nós temos um problema, nós temos que lidar com ele. E lidar com esse problema significa ter uma aproximação dele para a solução, para o fim dele. Então é natural que todos nós queiramos lidar com os problemas para ter uma solução deles. Só que isso, do jeito que foi colocado agora aqui, fica muito teórico. Em geral, não é bem assim. Esse lidar com os problemas, para nós, é encontrar um jeito, uma forma, uma maneira de escaparmos do problema. E aqui nos deparamos com a nossa maior dificuldade. Porque nós não temos assim, desse jeito, dessa forma, a solução para o problema. Quando fugimos, quando escapamos, quando deslizamos para longe dele. Se queremos de verdade o fim para os problemas, e nós precisamos sim do fim para os problemas, nós precisamos descobrir a verdade sobre o problema. O ponto interessante aqui, e eu já tenho tocado nesse assunto com você aqui, em outros vídeos, também em outras falas. O problema conosco é que nós não olhamos para o problema de frente. Quando ele se aproxima, há uma dor presente nessa aproximação. Um desconforto, um mal-estar. E nós de imediato já deslizamos para longe dele. Afastamos eles. Nos afastamos deles. Então, eles aparecem e nós fugimos. É isso que nós sabemos fazer.
E se nós queremos realmente resolver o problema, só há uma forma, Gilson, de termos uma solução para o problema. É nos deparando com ele, é olhando ele de perto e não se afastando, como nós temos feito. Se eu lhe apresento um problema de matemática e você vira as costas, você não resolve o problema. Mas se você pega o problema, coloca na mesa, ali aquela folha, e investiga no problema a solução para ele, é no problema que a solução está presente. De alguma forma irá se revelar, e não longe. Nós não podemos, Gilson, compreender algo do qual nós nos afastamos. Algo do qual nós não nos aproximamos para investigar, para estudar, para compreender. Assim é a natureza do ego, a natureza do eu, a natureza dessa pessoa que nós somos. Enquanto não houver uma compreensão desta pessoa, deste eu, deste ego, enquanto não compreendermos aquilo que se passa conosco, a nível de sentimento, emoção, sensação e, sobretudo, de pensamentos, os problemas continuarão. Porque é da estrutura e natureza do ego carregar problemas não resolvidos. A grande verdade sobre esse mim, esse eu, esse ego, é que ele é o problema. É em torno dele que os problemas surgem. Aqui estamos lhe desafiando a ter uma vida livre do eu, do ego, desse sentimento, pensamento de pessoa, como você se vê. Isso representa uma vida livre de problemas. E se você está livre de problemas, você não tem que superar problemas, vencer problemas, se livrar de problemas. É o sentido do ego, é o sentido do eu que sustenta os problemas. A grande chave que abre essa porta da liberação, da libertação, do fim do sofrimento humano, a grande chave reside na compreensão da verdade sobre você. Se há ignorância, essa ignorância se mantém presente, sustentando os problemas. Essa ignorância sustenta a ideia de alguém presente. Assim nos deparamos com a ilusão do eu, com a ilusão do ego. É esse elemento que sustenta problemas, é esse elemento que vive com problemas. O medo é um problema. Nós temos diversas formas de medo. A ansiedade é um problema. Há diversas formas de ansiedade. A angústia, em suas variadas formas de expressão. Repare, são inúmeros os problemas que nós temos. Todos esses problemas giram sempre em torno de um centro comum. Esse centro comum é o sentido de alguém sendo o experimentador dessa experiência de preocupação, de ansiedade, depressão, tédio, solidão. São inumeráveis as formas de problemas com as quais temos que nos deparar na vida. Veja, é nesta vida centrada
do eu. É apenas nesta particular vida que esses problemas estão presentes. A realidade da vida, como ela é, sem esse sentido de um eu que se separa, que se vê como um elemento separado e à parte da própria vida, separado de Deus, separado do outro, separado em si mesmo, vivendo estados conflituosos em razão da memória que traz do passado. Sem esse elemento presente, a vida é real e nela não há problema. Então a beleza desse encontro com a verdade está na constatação de que a realidade do seu ser é a realidade de Deus. E não há problema aí. Não há desordem, não há confusão, não há sofrimento. Essa é a aproximação, Gilson, que nós precisamos ter de nós mesmos. Quando descobrimos a beleza de uma aproximação, dessas reações que se passam dentro de cada um de nós, quando um pensamento, uma emoção, uma sensação, um modo de perceber surge, quando aprendemos a lidar com essas reações, conseguimos romper com esse modelo, que é o modelo desta ego-identidade, deste centro isolacionista, separatista, que está sempre buscando ajustar a vida aos seus desejos, caprichos, vontades. Se essa ilusão termina, a confusão termina. A desordem termina. Então temos a vida se revelando, real como ela é. E nela está a única realidade, que é a realidade de Deus. Então o despertar é o florescer desta natureza divina. É a ciência desta verdade sobre você. A ciência da verdade sobre você é a vida, livre do ego, livre do eu. Aí não há problema. Aí não há conflito. Aí mesmo não há sofrimento. Esses problemas do mundo são seus e meus, porque são problemas espirituais, ou seja, são problemas que devem ser resolvidos espiritualmente. Se não nos comprometermos a ver o que está sendo apresentado a nós como problemas na forma de comunismo, apartheid, Indochina ou Berlim, é apenas a mente carnal em diferentes formas. Quem poderá enfrentá-la? Quem, exceto aqueles que sabem como despersonalizar e reduzir a nada? Alguém mais tem a resposta? Claro que não, porque ninguém resolveu esses problemas urgentes da vida humana. O único avanço real dos últimos 2000 anos foi na área da automação. Nós nos desenvolvemos mecanicamente e as próprias máquinas inventadas estão ajudando a destruir o mundo. Não é apenas a bomba atômica. O automóvel e o avião estão causando tantas mortes quanto qualquer outra coisa. Aqueles que estão personalizando o mal e que acreditam que ele é uma força e um poder, nunca irão erradicá-lo. Eles não têm a resposta porque a resposta está no espírito, na verdade. E isso significa que a resposta está no reconhecimento de um poder, da despersonalização e redução da ilusão a nada.
Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a ilusão. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse tema da ilusão? A ilusão, Gilson, é esse modelo de identidade presente que se vê separada de Deus, que se vê separada da vida, que se vê separada dos acontecimentos, que se vê separada do outro, que se vê como uma entidade presente, separada também dos pensamentos que tem, das emoções que sente, dos sentimentos que estão presentes quando surgem, das experiências, sendo esse elemento o próprio experimentador dessas experiências. Repare, essa é a ilusão. Então, esse sentimento, pensamento, sensação e emoção de um centro em torno do qual a vida está acontecendo, essa é a ilusão. Esta condição de ilusão nos mantém dentro de um modelo de vida alienados da realidade divina. Assim, as nossas ações, que nascem desse modelo de ilusória identidade presente, que é esse elemento que se vê presente agora em razão de tudo aquilo que o pensamento tem estabelecido dentro de cada um de nós como sendo real, esse elemento é o eu, atuando a partir do pensamento. Assim, nossas ações são ações egocêntricas, ações norteadas por esse movimento do pensamento, que é memória de experiências registradas nesse cérebro, causando a ilusão de uma identidade presente que se vê separado do outro, separado da vida. Essa condição é uma condição de sonho, de sono. É um ilusório estado de ser, mas que se mostra muito real a nível desta mente egóica, a nível desse sentimento egóico, dessa emoção no ego. Podemos romper com essa ilusão? A resposta para isso é sim, tomando ciência da verdade sobre nós mesmos, o que requer uma atenção sobre si mesmo, um novo modo de olhar para essas reações. A grande verdade é que estamos em uma condição onde o pensamento está construindo um mundo ideológico, um mundo onde ele se vê sendo o próprio pensador desses pensamentos e tendo uma particular visão do mundo, onde ele, como sendo esse pensador, é o centro de todas essas experiências. Esta é a ignorância sobre quem nós somos. Quando você descreve o seu nome e a sua história como sendo você, repare, nós temos apenas o nome e a história. E, no entanto, você se confunde com esse nome e com essa história. Quando você se identifica com esse corpo e usa o pronome eu, qual é a verdade desse eu? Observe, temos um conjunto de memórias e lembranças, o que não é outra coisa a não ser a história que o pensamento tem a contar, que o pensamento pode contar desse corpo e mente,
por tudo pelo qual ele passou até os dias de hoje? Mas isso não é outra coisa a não ser um conjunto de lembranças, de memórias, de recordações, de pensamentos. Qual é a verdade real sobre você? Quem é você em sua natureza real, em sua natureza verdadeira? Aqui a pergunta é: quem sou eu? A resposta para essa pergunta desse eu só é possível quando a ilusão termina. E quando a ilusão termina, algo além dessa ilusão está presente. Então temos a realidade daquilo que é você em sua natureza essencial. Essa realidade é a realidade divina. Não é a pessoa, não é esse mim, não é esse eu, não é esse alguém. É isso que estamos juntos aqui investigando com você, aprofundando com você. A verdade sobre isso é o florescer de sua natureza real, é o florescer de sua natureza divina. É isso que alguns chamam de despertar ou iluminação, ou sua união consciente com Deus. Na realidade, é a verdade de Deus presente, sem esse sentido desse mim, desse eu, desse ego. A princípio, não podemos ver que nossa função ou missão na vida não é apenas sermos saudáveis, ricos e sábios, e adquirirmos uma forma de vida agradável e confortável. Essa não é nossa missão da vida. Nossa missão é sermos espiritualmente ungidos para então levar essa unção ao mundo, à mente carnal, dissolvendo a mente carnal para que o universo espiritual possa ser revelado aqui e agora. A maneira de fazer isso nos foi dada. Um poder despersonalize o bem e o mal, reduza a nada a mente carnal. Cada vez que trazemos esses princípios, até mesmo para a cura de uma dor de cabeça, um resfriado, gripe ou indigestão, nesse mesmo grau, nós diminuímos a ilusão do mundo. Cada vez que vamos mais longe e podemos testemunhar a dissolução de um câncer, poliomielite ou qualquer uma das doenças chamadas incuráveis, diminuímos ainda mais a atividade da mente carnal. Cada vez que podemos trazer um pouco de paz para uma instância governamental, uma empresa comercial, um sistema educacional, cada vez que podemos trazer um pingo de graça espiritual para eles, diminuímos a atividade da mente carnal em todo o mundo. Nunca acreditemos que, quando um indivíduo é curado espiritualmente, é apenas o indivíduo que é curado. A mente carnal foi diminuída, mas da cristandade foi revelada na terra. Curar não é remover a doença do ser humano, é revelar sua cristandade. E isso só pode acontecer por meio da destruição da mente carnal. A destruição da mente carnal vem apenas através da compreensão de um poder, da impersonalização e redução a nada. A prática desses princípios traz a purificação, que é a preparação para a unção. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem o desejo sincero em se aprofundar numa real compreensão desses assuntos, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona.
O mestre Gualberto já vive nesse estado de consciência desperto. E nesses encontros que são de final de semana, no formato online, existem formato presencial também, inclusive retiros, o mestre Gualberto, além de responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele já vive. E a gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre, e isso é um facilitador incrível para a gente poder investigar a nós mesmos, a podermos ter uma compreensão do que está além do entendimento. Esses encontros são muito mais profundos do que os vídeos aqui no YouTube. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo. Se não for inscrito no canal, já se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo.